Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas, uma tarde deliciosa, tenho certeza que vai ser e que você também vai amar. Por aqui, pessoas especiais, tem tanta luz aqui dentro que se quisesse desligar os refletores, mesmo assim estaríamos extremamente iluminados. E Mara Reis, diretora e atriz. Oi. Eliana Bueno Ribeiro, professora, pesquisadora, tradutora e escritora, e Thiago Soguer Bechara. Aliás, Imara já esteve algumas vezes no programa, Thiago dispensa apresentações, a novidade aqui conosco é Eliana Bueno Ribeiro, que aliás assim, professora, pesquisadora, tradutora, escritora, é meio que da gangue do bem lá do Thiago Bechara, sabe? Esse povo que faz de tudo e faz bem feito. Boa tarde, gente. Que delícia tê-las aqui, tê-lo aqui. Já tava com saudades. Ele falou, vou sentar lá. Eu falei, não, você vai sentar aqui na minha bancada Eu junto nem resisto, comigo. eu não resisto mais. Antes eu exercia algum tipo de resistência. Agora ele fala, eu vou aqui. Tá. Pronto, eu vou. Prazer tê-la de volta aqui. Eu tava morrendo de saudades. Também. E que prazer enorme receber, Eliana. Muito prazer também, fico encantada. Olha só, Eliana mora na França. Então, posso dizer que o programa hoje está praticamente que internacional. Praticamente não é internacional. E Mara Reis e Eliana aqui conosco, bárbaro. É a Assembleia da ONU, as duas juntas representam Não é? as culturas todas do mundo. Né? Representa o top da mulher poderosa. Aliás, Aqui falando em conosco. poderosa, você como sempre, Poderosa. poderosíssima, lindíssima, bem vestidíssima, Muito obrigada. Você Com que é sempre gentil. anéis e Poderosa. adereços Olha poderosíssimos. olha o poder. Ela das não minhas deixa joias barato. turcas. Ela não deixa barato. Eu não deixo não, é Maria Flora que me manda. Olha, tudo Maria Flora, tá vendo? Linda, Chique. linda, linda. Chique, lindo, né? Bom gosto eles têm, deixam sempre bonitinha. Make and Hair de Will Silva. E aí a gente fica se sentindo realmente poderosa. Mas poderoso mesmo é você ter a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas. Eliana, os seus trabalhos eu estava pesquisando um pouco, fuçando, escutando a entrevista que você deu ao Thiago para saber mais sobre você e fiquei encantada, não sei nem por onde começar a conversar com você. A entrevista do Thiago é de 2012. Começo de 2013, acho que é o primeiro. Começo do primeiro programa de 2013. Foi o primeiro ao vivo de Então 2013. tem algumas coisas, por exemplo, que já que você estava lançando na ocasião, que já estão aí na roda e quero falar sobre elas, que é a tradução dos contos. É que eu estava fazendo na época, que terminei, entreguei, e se não houver nenhum problema, vai ser lançado agora em 2015 para a Bienal. Ah, Dessa vez vai ser no Rio. bárbaro, que bárbaro. Agora, biografia de Tonico Pereira, da coleção Aplausos, da imprensa oficial, que também a coleção Aplausos tem a biografia de Mara Reis, por Thiago Bechara, né? E, aliás, a biografia da Eliana aconteceu muito em função também da Aimara, pela amizade das duas, evidentemente, e pela história que as duas carregam nesse grupo de teatro, que elas vão explicar melhor a relação aliás, delas a com primeira Tonico. vez que Mara veio aqui contando de sua trajetória, falamos em você. Olha, vejam só. Eu estava me lembrando, revendo o programa, e tem você no meu programa. Pois justamente eu gostaria de começar, se você permite, falando da Aimara. Porque a Aimara foi uma pessoa muito importante para a minha vida. Eu não diria para a minha carreira, não diria só para a minha carreira, mas para a minha vida. Porque quando a Aimara apareceu na UF, o FFF, né, que nós chamamos UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, a UF era uma universidade iniciante. A UF não tinha uma grande tradição. Hoje a UF é uma grande universidade. Na época, era uma universidade de gente estudiosa, de professores estudiosíssimos, mas que não tinha ainda, digamos assim, o peso que ela adquiriu com o tempo. E Mara apareceu lá e criou um grupo de teatro junto com outras pessoas, dentre as quais eu tenho a honra de ter participado do grupo inicial, mas a ideia foi da minha amiga aqui. E
nós ficamos amigas, por sorte minha. E isso para mim foi muito importante, porque não só a Aimara tinha grandes ideias, como tinha um modo de vida muito diferente do modo de vida, do modo de pensar da universitária média de Niterói do final dos anos 60. É tipo assim, uma revolução? Essa mulher já era esse furacão? Assim? Para dizer o mínimo. Agora eu tô assim, um ventinho. Há controvérsia. Digamos que, para ficarmos minimalistas, era isso, né? Então... Não, eu li a Simone de Beauvoir com 12 anos de idade, não dava para ser. Para passar impune, né? Uma coisa assim, muito comportadinha, né? Era uma memória, eu posso escrever memória de uma moça nada comportada. Eu tenho histórias, por exemplo, que eu não vou contar aqui, porque eu não combinei com ela antes, então não vou contar, mas coisas engraçadíssimas. Ah, pode? Deixa, vai no escuro, vai na confiança, deixa. Minha vida é um livro aberto. Não, uma coisa assim, que as pessoas... enfim, eu me sentia participando de dois mundos, entende? Um mundo era a classe, o curso de letras, e o outro mundo era o grupo de teatro, no qual imperava a madame aqui ao lado. Então, as pessoas da classe não entendiam muito bem como é que se passavam as coisas no grupo de teatro. Gostavam da produção, todo mundo apreciava, todo mundo achava maravilhoso. O produto final. Exatamente. Não acompanhava o bastidor da história. Mas, justamente os bastidores, o que se passava nos ensaios, nas beiradas dos ensaios, as pessoas ficavam, digamos assim, um pouco perplexas. Não, eu posso contar uma coisa? Porque eu acho que assim, quem está no Berlinda hoje é você. E eu acho que eu fico até meio desconfortável de vocês ficarem falando de mim. Mas como eu trabalho com artes cênicas, faço instrução, treinamento, dirijo, tudo. Assim, 90% do que nós fazíamos naquela época, hoje se você for colocar... As pessoas ficam chocadíssimas. A gente está passando por um processo de encaretamento. Na época do ocorrido. Não, mas o que ela tem observado, o que Mara tem observado, são vícios de linguagem que a gente tem, né? Mas enfim, o que Mara tem observado e tem falado comigo é que está havendo um processo de encaretamento ao invés de um processo de liberação. Vocês acham isso mesmo? Eu não sei. Eu não moro pro forma. Eu moro aqui há muito tempo. Eu sim, completamente. Acho que a minha geração é muito mais careta e entabuzada do que a dela. E muito mais temerosa. A gente arriscava mais. Eu não sei se é porque a gente tinha essa, pelo menos, quer dizer... pouco a perder, talvez, né? Porque tinha pouco a perder, vivendo numa situação de enclausuramento intelectual muito grande, a gente tinha muito mais... E tinha uma coisa que nós somos uma geração de leitores. Exatamente. E a leitura abre um universo muito grande e faz com que você conheça mundos e que se predispõe a esse mundo muito mais do que quando você fica enclausurado em torno do... Porque fala assim, Facebook, você tem 5 mil amigos. Mas um WhatsApp. Exatamente. Como falávamos ainda. Exatamente, que é muito redutor. Agora, quando ela falou do livro, da entrevista que ela deu, ela estava lançando a vida de São Francisco, não era isso? Santo Antônio. De Santo Antônio, olha, casamento. Mas tem uma história antes, que eu quero retomar, antes de você falar dessas histórias. Que é a relação do Tunico, na verdade. Que é, exatamente. Origem, porque foi nesse grupo que Tunico começou. Porque a gente percebe, não dava, quando fechamos com a Eliana de vir pra cá, convidamos a Aimara. Não, a Aimara tem que estar junto. Porque a vida das duas, além de uma amizade de 40 anos, profissionalmente tá muito interligada. É Sim. O que eu sinto. E como, por exemplo, a história da biografia do Tunico Pereira, que foi num bate-papo com o Tunico, muito por acaso. A história da biografia do Tunico é mais ou menos a seguinte. Aliás, eu conto isso no livro. Eu estava procurando um apartamento. Uma das minhas idas ao Rio, eu encontrei com o Tunico na rua. E aí, eu conversando, ele me deu uma carona e nós fomos à casa dele. Eu estava procurando um apartamento para comprar e ele disse que estava querendo vender o dele. Quando eu chego à casa dele, que era na Gávea, no alto da Gávea nessa época,
eu me surpreendi, porque Tunico faz esse número assim, sou completamente louco, né? E eu descobri um arquivo todo arrumadinho. Eu falei, opa, Tunico, o dia que você quiser escrever sua biografia, conte comigo. Aí ele me disse, eu quero, você quer escrever? Quero escrever. Bom, Assim, acho que é importante só a gente frisar que nós estamos falando de Tunico Pereira, o ator, grande ator brasileiro, porque a gente está falando Tunico informalmente, Tunico Pereira, que o grande público recentemente tem identificado. A gente consegue trazer o Tunico aqui? Ele mora no Eu Rio, morro, mas a né? gente eu acho que deveria tem que tentar, ser, né? Vindas Tunico pra Pereira São que Paulo, tem feito a né? Grande Família já há alguns anos, né, Imara? É, Você sabe desde quanto o tempo? começo. Não, desde o começo da Grande Bah. Família, que ele faz o E chefe do vai lançar um Lineu, filme enfim. agora também bem interessante. Ainda não sei o nome do filme, mas um filme bastante interessante. E você topou essa sem Olha, eu os- topei essa. Nunca tinha. feito biografia, não. Fez biografia. Eu trabalhava até então com um trabalho acadêmico, né? Bom, aí eu comecei, mas aí houve uma série de circunstâncias ruins na minha vida, um período difícil de doença do meu marido, coisa e tal. E aí, um dia nós estávamos, no ano seguinte, eu ainda estava no mesmo ponto. Nós tínhamos começado os depoimentos, mas estávamos ainda engatinhando na coisa. Isso E você aí? de Paris, fazendo à distância? Não, nós fizemos... Nesse quando período em que você estava aqui. Gravador, é. E aí Imara estava lá em casa e eu comentei sobre a biografia e ela teve um dos seus insights. Depois ela me disse que teve um insight depois, mas eu acho que o insight foi na hora. A minha memória, ela teve um insight na hora. Na cabeça dela, ela teve depois. Bom, ela me disse, eu sei onde é que você vai publicar essa biografia. Até para lembrar as coisas, elas são acadêmicas. Eu acho maravilhoso. Tem uma sistematização de pensamento. Uma sequência lógica. É maravilhoso. Tudo muito bem definido. Eu acho Mas maravilhoso. bom, eu sei que ela me disse isso e no dia seguinte ela me telefonou. No dia seguinte ou 2 dias depois, você vai publicar isso na imprensa oficial, porque eu falei com o Rubem Evald. E falei, não diga. Nunca foi uma coisa tão simples na minha vida, né? Eu nunca... Rubens Evald Filho, porque tem aqui em São Paulo tem um Rubens Revald, então as pessoas Não, fazem... Evald. Rubens Evald Evald. Filho. Ah, filho, tá. O crítico de Rubens cinema. Evald, porque tem crítico um de Rubens cinema. Evald, Revald. Ah, tá. Então, Pode. É. Rubens Evald Filho. É. E assim, Mara me deu de bandeja, nos deu, né? A Tunico e a mim o livro. Que bárbaro, né? Você tá vendo como tem uma mistura das duas, Isso no dessas período em energias que aí, eu né? provavelmente, me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que eu ainda não conhecia a Imara, acho que nós ainda não éramos amigos. Nos conhecemos 1 ou 2 anos depois. Foi lançada quando a biografia do Tonico? Não, foi lançada praticamente junto com a nossa, Praticamente porque junto. demorou mais. Demorou não, a mais. nossa foi por causa depois. disso. A nossa foi depois. a nossa ficou pronta antes. Foi Mas você impressa, ficou pronta foi impressa antes? na mesma leva. Os dois são impressos em Ficou 2010, só que a da Eliana foi lançada em 2010 mesmo, e o Em nosso outubro, no começo é. de 2011. E aí depois disso veio a história de Santo Antônio, pela História de edição São Paulina. E agora vão sair os contos de Perrault, também pelas Paulinas. Que achei bárbaro, porque daí inclusive é tradução. Uma tradução com 300 mil notas. E essa história da escritora que vem antes dessa tradução de um livro, como os contos de Perrault, isso ajuda, porque existe, imagino eu, e também ouvi suas palavras a respeito, que você precisa de uma interpretação para isso. Para traduzir? Para essa tradução. Ah, sim, claro. Porque a gente está falando de histórias, de um conto. Claro. Traduzir, na verdade, é recriar noutra língua. Porque senão, era o que eu dizia para os meus alunos de tradução. Né? Se não for assim, você bota no tradutor automático. Para que você precisa de um tradutor? Né? Se você não for entrar no clima da outra língua, procurar as correspondências, saber como é que isso soa, você não precisa de um tradutor, pessoa. Porque em arte, às vezes, a tradução literal mais distorce do que propriamente aproxima do intuito do autor. Exatamente. E daí para passar exatamente o que está se sentindo, quer dizer, o que o autor quis exprimir. Exatamente, é impossível. Daí o interesse de várias traduções. Entende? Não é uma coisa de muita responsabilidade no sentido de, em algum momento, você colocar a sua interpretação nessa tradução? Claro. Ou permite que Claro, seja assim? claro. Mas então a gente pode dizer que nessa tradução
tem Eliana, interessa. Sem dúvida, sem Sempre dúvida. tem. Daí o interesse de várias traduções. Você cotejar várias. Exatamente. Eu, para fazer essa, eu usei todas as traduções em português já existentes de Perrault. Tá? Eu queria que você contasse, eu me se a lembro pelo Silvia me menos permitir, duas ou um três. pouco do processo de trabalho, de tradução também das notas, porque é um livro específico. É um livro bastante específico. E incrível, né? Aliás, Incrível. essa história é muito interessante. Mas a porque edição quando a gente ela tem pensa uma em- particularidade. A Eliana é tradutora, né? A princípio, a gente acha que são áreas completamente Diferentes, né? E que tem tudo a ver, e que uma precisa da outra, sim. imagino. Sim. A tradução, a tradução como o Tiago está falando, a tradução desse livro específico exigiu um trabalho. Eu espero que o público aprecie, que o público goste, né, e aproveite, porque as Paulinas não me deram o texto de Perrault em francês puro e simples. Eles me deram uma edição já toda anotada, uma edição universitária. O objetivo dessa edição é preparar os alunos, os leitores, para prestar um concurso, que na França é um concurso muito importante, que se chama CAPES. É uma sigla que agora eu não vou me lembrar o que quer dizer, mas corresponde ao concurso para professor de 2º grau. Tá? Você passa a ser funcionário público. Ou fazendo seja, uma isso. literatura extremamente utilizada. Exatamente. E um enfoque Além de da olhar- importância Perrault faz histórica parte do da- programa. Faz parte do programa, tá? Então, todo mundo conhece Perrault. Então, essa edição já é uma edição anotada, porque é uma edição para quem vai prestar concurso sobre de Perrault. trabalho. Uma edição de trabalho. Bom, então, uma edição muito Já interessante. se parte dessa particularidade. Quer Que é uma dizer, edição de não é uma trabalho. edição qualquer para fruição apenas. Não, é uma edição para você conhecer o século XVII, é uma edição para você entrar no clima de Perrault. E eu procurei, quer dizer, eu traduzi também as notas, traduzi também todo esse aparato crítico, mas tive que fazer uma série de observações para o leitor brasileiro. Porque, primeiro, para explicar o sentido daquela tradução. E depois muitas notas que Senão ficaria sem sentido para ficariam o sem de sentido. contextualização. Exatamente. Não. Fala um pouquinho desse universo do Perrault, brevemente, que a gente não tem... Tem uma coisa Mas seria interessantíssima. interessante situar. O Perrault chega pra gente como um autor infantil. E na Exato. Gênese não é, né? Na Gênese não é. Exatamente. Pois é, neste Na Gênesis livro- não é. Perrault, exatamente, essa observação de Mara é fundamental, né? Porque nós, inclusive na coleção em que esse livro de Perrault está inserido, nós temos Andersen e depois Grimm. Mas Perrault é um pouco particular. Eu não sei como é que vai ser Grimm, porque Grimm está sendo traduzido ainda diretamente do alemão. Eu acho que essa tríade que as Paulinas montaram vai ser muito importante. Eu, inclusive, queria fazer um agradecimento a Rosane Silva, que na época era editora, hoje é a irmã Goretti, a editora, que também me acolheu de braços abertos, enfim, ratificou a escolha de Rosane, mas Rosane Silva era editora na época e me confiou esse trabalho porque acreditou no nosso amigo comum José Arrabal, que é um escritor da casa, que é um escritor das Paulinas, e que me recomendou para esse trabalho tão delicado, né? Você vê que aqui é quase uma história de família, né? Arrabal, e Mari e eu fomos contemporâneos de faculdade e mantivemos ao longo do tempo essa amizade, o que é uma coisa rara, né? Mas voltando ao Perrault, a história é Perrault separa adultos. Pois é, Perrault separa adultos. Então, a gente, quando a gente observa Perrault, o livro tem uma história muito interessante. Perrault já é uma personalidade importante na corte de Luís XIV, o Rissol, Luís XIV, e quando ele lança os contos, ele já é acadêmico, já é... Aliás, fazendo uma parte contos de Perrault, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, A Bela Adormecida, o Pequeno Pequeno Polegar. Polegar, e por aí vai, para você aí se situar a respeito. Que a gente tem essa ideia. Tem essa ideia de que contos de para que criança. são contos para criança. Só que,
Perrault faz com que o livro, com que seu livro tenha enfim, tenha como autor, ele apresenta o livro como sendo de autoria de seu filho. Olha. Então ele diz um livro, e ele dedica o livro a Mademoiselle, que é a filha do irmão do rei, chamado Monsieur. Então Mademoiselle é a filha de Monsieur, que é o irmão do rei. É que esse título também, Monsieur, depois ele passa para todo mundo, mas antigamente era específico do irmão do rei. Propriamente dito, Monsieur é o irmão do rei. É o irmão do rei. Então todos esses detalhes eu tive que explicar nas notas, né? Porque senão... Bom, então ele entrega a Mademoiselle uma obra muito bem feita, ilustrada por ele mesmo, Perrault, dizendo que é obra de uma criança. Só que a palavra criança em francês também é um pouco larga, um jovem, né? Um jovem e que, por isso, pode ser simples, como a alma das crianças, que guarda a alma popular. Bom, só que a ideia de povo, desse núcleo a que se dedica, ao qual se destina a obra, e de onde vem o próprio Perrault, é muito particular, né? Por povo entende-se os empregados, porque a nobreza não conhecia o propriamente dito povo. A ideia de povo que a nobreza tem se restringe à cozinha, à cocheira, né? A plebe está muito longe, está em Versailles, está longe, né? A nobreza não tem contato direto com o povo, né? Bem, é um povo um pouco idealizado e, ao mesmo tempo, um pouco ameaçador. Se você vir a família do Chapeuzinho, não, do Pequeno Polegar, deixa os filhos na floresta, abandona os filhos porque não tem o que comer. Quer dizer, a mãe ainda fica com pena, mas o pai não. Quando a gente vai fazer análise dessas histórias, são, no fundo, para crianças não tem de alguma forma. Inclusive, me corrija, com algum viés erótico em algumas situações. Bom, aí é que está. Se a gente vê, pois é, exatamente. Se você começar a analisar os contos, você percebe que são contos para serem contados dentro de uma moda da época, que era justamente a moda dos contos. Perrault é o ponto máximo dessa curva dos contos, que era exercida, de uma maneira geral, por mulheres, pelas mulheres. Chama-se conto porque eram contados? Porque, sim. Narrados? Narrados. Contos. Eu não saberia dizer se são contos porque são contados. Eu acredito que não. Quer dizer... Porque tem a tradição do contador de história, né? Que é uma tradição desse momento. Mas não lá atrás. Na França, exatamente. Não, mas não lá atrás. O contador antes de dessa histórias época. Não, o contador de antes. Não, o contador de salão é daquele momento. A contadora, de uma certa maneira. Não é? Será que isso teria, desculpe, não é uma digressão, será que isso teria sido uma influência oriental? Porque a tradição do contador de história no grupo, na comunidade, é uma coisa que vem do Oriente. Inclusive na África também sempre teve. E uma das figuras mais importantes da tribo, da comunidade, era o contador de histórias. Na tradição oriental, persa, iraniana, e mesmo tinha muito essa figura de se reunirem e contarem histórias. É um arquétipo de Sherazade. Né? É o arquétipo de Sherazade. Pois é possível, porque é o momento da chegada dos europeus. Vindo das cruzadas, coisas. Não, é bem posterior. Isso que eu estou falando é bem posterior. É a chegada dos europeus no fundo do Mediterrâneo, Síria, por aquele lado ali, né? Na Terra Santa, por ali, né? E o final dessa curva dos contos é a tradução dos contos das Mil e Uma Noites.
E agora, incrível, porque quanta informação, né? Numa tradução. Eu falei né? que era vem de encontro a isso que a Assembleia- gente estava falando. Assembleia da Quando ONU. você pensa em tradução, você pensa numa coisa fria e estática. Ao contrário. É a pessoa e o computador, né? A pessoa é o computador, né? E se bobear um Googlezinho pro meio. Mas isso que Mara está dizendo me parece muito pertinente. Eu não tinha, enfim, pelo menos agora isso não está me vindo, mas me parece muito pertinente porque eu queria reiterar isso, né? O final da era dos contos na França é a entrada em cena da tradução de Galland das Mil e Uma Noites, quer dizer, dos contos orientais. Coroado por isso. Quer dizer, que fecha essa história dos contos feéricos, né? De fadas, né? Feéricos, quer dizer, de fadas, né? E a gente está falando, então, dessa tradução para 2015. Está pronta, está aguardando publicação. Está aguardando publicação. Que bárbaro. Ou seja, Olha, é praticamente uma edição crítica, né? Não chega a ser uma edição crítica porque não tem cotejo, né? Eu estou trabalhando com edição que já veio da Que foi França. proposta. Que foi proposta. Agora, eu Edil, não fui cotejar. uma coisa que está me ocorrendo, eu queria que você me dissesse se Desculpa, procede. só um instantinho. Não chega a ser, não. Não é, porque eu não estou mexendo nem com o original de Perrault, eu não mexi com o original de Perrault. Tá, entendi. Tá? Tá. Nem com nenhuma outra edição além dessa. Quer dizer, do francês eu recebi Essa específica. aquela. Eu podia ter trazido o livro, né? Que, aliás, está aqui em São Paulo e eu não. Não, mas você vai trazer o. a minha assessoria fala. Você vai trazer o Minha exemplar, assessoria faz- a pois é. publicação e a gente vai anunciar. verdade, Agora eu queria que você olha me só. dissesse se procede uma inferência que eu estou fazendo aqui. Apesar de o livro do Perrault ser uma tradução de contos, um trabalho literário que você vem desenvolvendo, enfim, há algum tempo, pelo que nós estamos conversando, exige de você um conhecimento não só de contexto, mas também em alguma medida de ordem biográfica. Me ocorreu que, de certa maneira, todos os teus trabalhos não acadêmicos que vêm sendo feitos e publicados desde o Tunico para cá, o que inclui um que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é Madame Morrinot, todos eles têm isso, tem esse denominador comum do elemento biográfico. E como é que tem sido para você lidar com algo que não estava na tua perspectiva profissional até então? Deixa eu fazer uma parte nessa história e a gente já embarcar, porque a gente está praticamente aqui numa conversa de comadres. Graças O que é a mais Tem gostoso. Está só faltando fazer igual no programa do Caetano, que a Neide traz cafezinho, pra gente tirar o sapato e ficar à vontade. Aliás, que é o mais gostoso de tudo, né? Aliás, você já tá descalço? Aliás, não, eu tô de cueca aqui embaixo. História de Santo Antônio e história da vida de São Jorge. Para tudo isso, muita pesquisa, porque eu imagino assim, você fazer a biografia do Tonico, que está aí, da Imara, que está aí, ou de uma outra biografia de uma personalidade que já partiu, mas que você encontra familiares e tudo mais, é uma coisa. Agora, você escrever a vida e a história de santos, por exemplo, imagino tanto de pesquisa e de tudo que você teve que se empenhar. Eu quero que você pra fazer. leia esse livro Né? para você. Dá a impressão de que ela fez assim, com o pé nas costas. Tão delicioso. Ai, E meu aí, Deus, que maravilha. unindo isso tudo, a pergunta, acoplando isso à pergunta do Tiago, eu quero que você conte tudo isso pra gente. E fazendo uma parte ainda, que você responde na sequência, o seu marido, um teatrólogo, premiado, inclusive, que importância ele teve nesse tornar-se escritora de tudo isso. Pronto, joguei o pacote e a gente continua tricotando. E vamos lá. Olha, eu vou começar pelo meu marido, que se chamava Ronaldo Graça. Eu acho que ele foi uma figura fundamental para mim, em todos os níveis. Eu fico até um pouquinho emocionada ainda falando isso. Se não ficasse... Porque desde que nós nos conhecemos, nós não passamos muito tempo juntos, nós ficamos juntos 23 anos. Desde que nós nos conhecemos, ele implicava com o fato de eu trabalhar academicamente. Porque poucas pessoas que não são, digamos assim, do ramo, entendem o trabalho acadêmico. Claro. A maioria das pessoas de criação, e Mara é exceção porque ela é do ramo também, porque ela é Não, formada. e Mara é exceção em tudo, né? Exceção Fora, em tudo, fora né? da conversa. Não tem. Ela caiu Ela meio por acaso concilia nesse planeta, pessoas né? opostas, gêneros Exatamente. literários opostos, tudo ela É uma usa. característica dela, né? Seu ponto de união. Mas o Ronaldo achava um absurdo
porque ele achava que eu contava histórias bem. Ele achava que eu tinha que escrever. Então ele sempre me disse isso, que eu tinha que escrever. Que eu perdia tempo com uma pesquisa acadêmica, o que era uma loucura da cabeça dele, porque, claro que ele não era do ramo, então ele achava que a academia fica ao lado, né? Ele achava que crítica literária... Até que um dia eu consegui explicar a ele qual era a importância disso, mas isso é outra história, né? Aí mais ainda você o convenceu de que você teria que escrever, com certeza. Isso se chama casamento. Né? Casamento. A gente tinha um tricô assim, muito importante, muito frutuoso. Bom, mas aí, então ele foi, inclusive eu terminei o Tunico Pereira praticamente no hospital com ele. Eu faço uma observação na introdução, dizendo que o livro não é só dedicado a ele, é dele. O livro, ele que mexeu, que ele dizia, não, põe isso para lá, põe isso para cá, não sei o quê. E ele não admitia que eu não terminasse. E Mara me telefonou várias vezes para o hospital. Esse livro sai ou não sai? Está atrasado, não sei o quê. E eu ficava furiosa, ficava assim, meu Deus do céu, eu estou aqui pensando em outra coisa. E ele dizia, não senhora, você tem toda a razão, ela tem toda a razão. Você tem um compromisso, você vai terminar esse livro. Já para o computador. E eu lá para o computador. Bom, então, aí você pode imaginar que foi um apoio tanto. E o Arrabal também, na verdade. E o Arrabal também. O Arrabal sempre me apoiou muito. Incentivando você a entrar na literatura. A entrar na literatura, e me apresentou as Paulinas, bem. E eu na verdade, sempre quis escrever, mas eu não me sinto capaz, para falar muito claramente, de fazer ficção. É só uma questão de tempo. Tá dado o recado. Então eu fico nesse perfunctório, entendeu? Então falar sobre Santos, por que falar sobre Santos? É uma conjunção de coisas, né? O Arrabal me apresentou as Paulinas têm uma coleção sobre Santos. E eu conheço Santos. Eu conheço muito bem muitos santos. Não só Santo Antônio, São Jorge. Por quê? Já vinha de porque eu venho de uma família católica. Porque eu venho de uma família católica, digamos assim, de leitura, de um catolicismo que achava que... E Mara dizia que a minha família não devia ser católica, devia ser protestante, porque era uma família do livro. É outra das tiradas da Imara, né? É uma família que lia as vidas de santos, o Evangelho, a Bíblia inteira. Lia a Bíblia. Eu nunca vi católico ler Bíblia. Quem lê Bíblia é protestante. Maravilha. A gente lê os tudo que é católico. Tá vendo que ela é revolucionária? Um comentário desse abala meio mundo. Não é mesmo? Não, mas católico... Posso fazer aqui? Tô vendo que a gente tem 7 minutos. Ai, Deus, então vamos passar para ele. Eu queria que passasse, colocasse... Não, é importante essa responder a pergunta dela. Mas eu respondi. Então é isso. Os santos são porque eu gosto de santos. Eu acredito em santos, aliás, ela também, e eu conheço santos. Então, eu tenho muito prazer em trabalhar com santos. E, por incrível que pareça, São Jorge e Santo Antônio são até mais fáceis de fazer porque tem muito material, pelo menos na França tem muito material. E eu estou trabalhando com esse material. E ela cria uma ficção inicial em que a personagem, que ela diz que não sabe fazer ficção, é mentira dela. Ela sabe fazer. A personagem que ela cria, que tem um toque de autobiográfico, me diga se eu estiver maluco, alguma coisa. Sim. Quem é o narrador dessa história, dessa biografia, que você lê com um prazer. Eu, pelo menos, que não tinha intimidade, acredito que muita gente não tenha, é ficção. Ponto. Você lê com prazer da literatura. Mas eu questiono um pouco esse conceito de ficção, sabia? Eu também. Eu acho duas coisas a respeito dos... Eu acho que talvez, também, por uma certa timidez inerente à personalidade da Eliana, ela ainda não invadiu a vida dos outros. Porque todos os grandes autores, o que eles fazem? Eles invadem a vida dos outros. Exatamente. Eles ficam contando histórias de pessoas que eles conhecem. Ficção não é criação. Eles são os tremendos fofoqueiros. Balzac, Stendhal, todos eles. É um fofoqueiro. Dostoiévski, falando da vida dos outros. Exatamente. Eles são grandes jornalistas e com observadores
E um poder de recriação Shakespeare disso, não é um grande fofoqueiro? Ele não ficou Com falando certeza, de todo mundo que ele conhecia? É lógico. E eu acho que ela fica meio assim, comedida de invadir as pessoas, mas em breve... Ela vai E voltar a aí morar a em São Paulo. autobiografia de E no Madame Rio. Monroe, que ponto tá? Como é que tá? Conta tudo aí pra gente. Olha, eu recebi esse presente do neto dela, o Hernani Fornari Neto, né? Eu recebi de presente. Hernani Fornari, que é terapeuta corporal, foi à minha casa fazer um tratamento no meu marido, porque o pai do Hernani, que é o Cláudio Fornari, que também, enfim, o pai o Cláudio Fornari, que é um grande amigo nosso, foi casado com a filha da Henriette Monroe, com a filha de Madame Monroe, Madame Morrinot, desculpe, Madame Morrinot, com a filha de Madame Morrinot. Que era Henriette Morrinot. Não era Henriette o nome dela? Henriette é a Madame Morrinot. Então. Pois é, mas ele foi casado com a filha. Ah, agora eu entendi. Filha dela. Ele foi casado com uma filha de Henriette Morrinot, que se chamava Antoinette. Antoinette. Bom, então, conversando, ele me disse, eu tenho um material para você. É a autobiografia de minha avó. É a coisa mais preciosa. Ela escreveu. Como, né? Você Não, cai, porque assim, pro você não teatro acredita, brasileiro que é né? importante. E Mara, fala em 2 Loucura. segundos a importância de Morrinot Não, no teatro tudo. brasileiro. Ela foi uma excelente produtora, uma grande produtora. Ela produziu todos os grandes artistas mais clássicos que estão mas mesmo assim recente, porque quando ela fez aquele que a Ruth Gordon fez no cinema, Ensina-me a viver. é tipo Ensina-me Ensina, a Viver. acho que não Foi sei, Ensina-me a Viver, exatamente. Ensina-me a Viver, era com o Diogo Vilela, ela ainda pegou, ela fez uma ponte, ela foi uma mulher assim desbravadora, viajava o Brasil inteiro com um E espetáculo, formadora de gerações. gerações e gerações. Você de conheceu gerações. ela pessoalmente? Eu cheguei a vê-la num teatro, Ah, tá. inclusive vendo o Ensina-me a Viver. E vi outras peças, porque ela tinha uma produção muito intensa e muito constante. Ela foi extremamente importante e terminou sua vida no Retiro do Artista, lá Dark Não, Side. isso aí é outra entrevista, porque a gente tem muito o que falar sobre isso. Tem um lado meio esquisito do final da carreira dela, porque parece que no Brasil as pessoas não têm direito de envelhecer. Não, mas não foi assim, a Henriette não. Teve uma situação meio esquisita. Não, ela teve um acidente vascular cerebral. Acho que foi durante a apresentação durante a temporada do Ensina-me a Viver. E foi substituída pela Maria Clara Machado, que terminou a temporada. Ah, a Maria Clara terminou a temporada? Olha que interessante. E ela ficou hospitalizada, mas ela ficou com a família. Ela não foi para o Retiro dos Artistas. Ela ficou com a família, mas ficou... Então eu tive a informação errada. Ela ficou com a família, mas, enfim, foi declinando, né? Lembrei E de essa obra, Cacilda. como é que tá, esse trabalho? Bom, esse trabalho está esperando um editor. Aí. Você já terminou? O que falta é para adaptar ao tipo de edição. Sal e pimenta. Sal e pimenta. Exatamente. Olha, tem um editor que eu acho que... Ai, tá vendo? Já vai sair. Vamos lá. Não, tem 2 Esse editores tá que eu acho muito interessantes. Um é Kozak Nair, Ah, tem tudo a ver com a COSAC. e o outro é o Martins Fontes mesmo, porque ele também tem uma linha interessante voltada para o teatro. Exatamente. Aí, tá vendo? Super dica. De repente a Pronto. Perspectiva, que tem uma coleção de teatro, não sei como é que é lá, enfim, não sei. Mas tem algumas opções. A gente não vai Agora- deixar isso passar em branco, não vai mesmo. Outros trabalhos? Tem alguma outra coisa no forno aí? Como é que Tem um projeto de divulgação de literatura brasileira no exterior, que eu vou começar agora, em setembro, e que eu espero que no ano que vem eu chegue A aqui. logística desse A projeto, logística como é que é pra seguinte. gente dar um espetáculo, né, Tiago? É aproveitar a rede de bibliotecas municipais da França, que é uma rede que funciona, para preparar o público que já gosta de livros, que já tem tempo para livros e que tem curiosidade, quer dizer, tem tempo, curiosidade e tem os livros à disposição, porque as bibliotecas têm os livros traduzidos, Claro. para a Feira de Livros do Brasil. A Feira de Livros em Paris, o Salão do Livro, que se chama, né? Que todo ano tem uma delegação do Brasil que vai lá. E isso pode ser um ponto de partida para o projeto Livros com Pipoca na Claro, França. claro, com o Que Renatinho. depois a gente Livros te com conta, pipoca? Livros com Ah, Vai conhecer. tá aí, É um vamos- projeto bárbaro que a gente vai comentar em off depois com você, Ah, de livros soltos
pela cidade, onde você deixa no metrô, no banco de jardim. Eu queria e tudo só mais. A gente faz esse mostrar gancho. as imagens de capa dos livros dela para quem quiser comprar. Não, a meu não. Solta pra gente e deixa o áudio aberto pra gente pra comentar as gente imagens comentar. que a gente bem tem aí. rapidinho para Olha lá. finalizar. Eu não gosto muito dessa foto, não, mas enfim. Isso aí é no nosso programa, quando eu entrevistei a Eliana no Memória Brasil em 2013. Eu gostei da foto. Aí ela com o Tonico Pereira e mais algumas pessoas. Essa é a que eu Fátima. Fátima, em cuja casa eu estava, e o Paulo, que na época era marido dela. Isso no lançamento do livro do Tonico, né? A biografia de Santo Antônio, para Edições Paulinas, que a gente acabou de comentar. Eu adoro essa foto. Eu também adoro. Um essa ator foto. improvável, É do Mulher? uma autobiografia não autorizada. Uma autobiografia não autorizada. Bárbara. Evidentemente que essa ideia é do Tonico, né? É, lógico. Bárbara. A cara dele. Não, e é interessante porque, assim, dentro dessa polêmica que tá de autoriza ou não autoriza, É uma é um sarrinho. ele já dá o olhar dele sobre as coisas, né? Olha só, eu quero aproveitar a presença da Imara. Ricardo, me conta, aquele espetáculo bárbaro esteve em Campinas, pertinho da minha casa, eu não fui ver. Pois é, eu botei Em São no Face, não Paulo, dá pra confiar nessas coisas. Na Mas primeira enfim, agora- temporada primeira temporada que a gente foi, né? Foi, do Ricardo. Na primeira, no João Caetano. No João Caetano, no Teatro João Caetano. A gente falou, você ouviu várias vezes a gente chamando e comentando aqui. lógico. E agora? Quais Tá as próximas? maravilhoso, tá maravilhoso, Tá viajando, maravilhoso. viajando. A gente fez uma temporada no Centro Cultural que foi deslumbrante e a gente fez Campinas e a gente fez Itapetininga, a gente vai fazer São José do Rio Preto, dia 5, 6 ou 6, 7, não sei, fim de semana. Dia 14 a gente encerra o festival de São José dos Campos, tem Festival de Salvador. E Setembro agora, hein? Fica ligado nisso. Alô, Fique São ligado. José, Ribeirão. E a peça está E deslumbrante. cada vez mais azeitada. Não, e Ela é é incrível. emocionante porque você... Não é uma tradução facinha, como diz aqui em São Paulo. A gente fala um texto que foi traduzido por um português que tem uma elaboração diferente. De embocadura, né? De embocadura. Nós conseguimos criar um time que faz o espetáculo tão vigoroso. É muito interessante, porque a plateia, quando vai caindo a luz do final do espetáculo, ela aplaude como se estivesse num show de rock. É verdade. E eu acho que tem dois grandes ganhos. Aliás, na verdade, 3 grandes ganhos. Vamos começar do terceiro para o primeiro. O terceiro, eu acho que a gente tem um time. Um time que sabe o que está fazendo, um time que é comprometido e apaixonado por aquilo que a gente está fazendo. E uma direção, nesse terceiro item que eu estou colocando, do Lazarato, que conseguiu pegar aquela história que é dificílima de entender, que tem 53 personagens, e fez um corte, organizou, fez uma edição que você narra a história e todo mundo entende. Segundo, tem uma clareza, o povo está de uma gratidão porque está entendendo, porque fala assim, vai ver Shakespeare. Você fala, ai meu Deus, vou entender. A princípio você fala aí, mas Shakespeare, deixa eu me preparar. Deixa eu me preparar. Você já saia preparado, porque é bárbaro, de uma forma... Você ri, você chora, você se emociona. Você entende as coisas. Acompanha a narrativa. A Não é que narrativa. você sabe porque você leu a sinopse. Você acompanha Exatamente, não a precisa narrativa. de libreto. Então eu acho assim que 35% dos nossos aplausos é aquela gratidão. Ah, que bom, eu tô entendendo Shakespeare. Porque inclusive eu chamo de público suricata, eles ficam assim. Suricata. É muito hilário isso, eles ficam muito atentos, às vezes aí reage, tudo aí volta pro suricata. E eles ficam felizes, porque eles falam, não vou entender essa merda, tá muito difícil, porque depois eles vão entender, eles vão ficando felizes. E, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz de ver o nascimento de uma grande estrela, que é o Chico Carvalho, que faz um Ricardo III que é deslumbrante. É deslumbrante. Logo na Ganhou primeira prêmio. temporada, prêmio. Não, é uma... Aliás, o espetáculo é bárbaro e eu já vou dar funções aqui pro Thiago. Tá distante da bancada, mas muito ligado, O homem das inclusive na funções. nossa página do Mulheres Poderosas no Face, para você passar essa agenda do Ricardo claro, para a página claro. do Mulheres, para quem Com certeza. quiser. Me não manda perder. e eu posto. Inclusive, eu Não é? digo sempre pro Chico, você tem que aprender a cantar, porque popstar você já é, né? Só falta... Bárbaro. E olha, Obrigada. completando essa tarde de gostosuras aqui, a química do olhar fresquinho. Thiago novo. Sogaia Bechara. Livro novo. Shang Lu Si é um chinês radicado no Brasil, que foi durante 40 anos presidente de uma empresa petroquímica, que é uma área que a mim
não teria em tese interesse nenhum, porque é muito distante da minha, e foi muito gratificante encarar o desafio e descobrir uma possibilidade poética também na química e em outras áreas da ciência, enfim, para mim foi muito interessante. Ele está se aposentando, fizemos esse livro em homenagem a ele, a saída dele da Cabot, que é essa empresa de que eu falei, e tá aí o livro novo, A Química, A Química do Olhar. O oitavo, nono livro? Esse é o Oitavo livro. Até o fim do ano sai. Olha, eu vou apanhar para sair daqui. Agora tem Caetano Bedag, depois da gente, você fica por aí. Queria dizer que eu amei de paixão, eu queria 3 horas desse bate-papo. Você volta, mas eu não quero esperar 2015, não. Eu quero muito Eu antes. acho que a gente vai fazer esse programa Vocês lá aqui. em Paris, nós todos. Já pensou? Não é, a gente já está tricotando pensou? essa história de Paris, Mulheres Poderosas em Paris, que chique. Eu não Tem sou que mulher encerrar. nem poderosa, mas eu quero ir pra Paris também. Não, Pode? programa Mulheres Poderosas e Thiago Bechara junto. Como se chama, mulher? Como é em francês? Mulheres puissantes? Puissant. Des femmes puissantes. Oui, des On femmes verra puissantes. là-bas. Desde 91, em Paris, você já pensou? Paris, aos olhos de alguém que... Eu tava em Paris mostrava- agora em junho e tomei cafezinho com ela, tive essa honra. Ah, lá. para de fazer inveja, É, vai. eu Eu faço. tenho que encerrar, não me deixa louca, que eu Num tenho que lugarzinho encerrar. lindo, No né? Cartier Latam, Num lugarzinho Ficar lindo. enlouquecido. no lugar que o nessa homem tocou a história. gente que tava na hora de fechar, ele mandou a gente embora. Eu quero demais agradecer a presença dessas pessoas gostosas, dessas mulheres poderosas e maravilhosas. E já deixando no ar o convite para voltar. E aí, Mara, agora ainda tem desculpa que está viajando muito, mas já ficou muito distante daqui. Tem que voltar com maior frequência aqui para Mulheres. E você nem se fala. Linda. Eu quero encerrar te dizendo o seguinte: aquilo que você quer, por mais impossível que pareça, vai atrás, busca os seus caminhos. Essa história de que às vezes cai no colo da gente para realizar, eu acho que é verdade. A gente comprovou aqui com Eliana Bueno Ribeiro, também e Mara Reis, né? Que às vezes a gente recebe esses presentes da vida, mas se você não estiver ligado, caminhando, em atividade, a chance vai passar despercebida. Então fica ligado, fique atento. Beijo, terça-feira que vem a gente está de volta.